central é esse aqui, ó. Esse aqui. E este aqui é o lateral. O central, ele tem como objetivo dividir o lobo frontal e o parietal. E o lateral divide o lobo frontal, parietal e o temporal. Mas ninguém divide o lobo occipital. O occipital tá bem aqui, ó. Esse excluidinho, mais excluído, né? Então, o lobo frontal, ele é responsável pelo controle motor e por todo o pensamento abstrato que a gente tem. Digamos que ele seja o mais importantinho, entre aspas, né? Porque que ele faz o pensamento, controla um pouco do nosso movimento, apesar de que nos outros temos funções divididas que são realmente semelhantes com o frontal. Então, assim como a gente teve a primeira neuroanatomia, que a gente vinha que tinha várias funções parecidas e muita gente confundia nesse ponto, aqui também confunde. Só que tem umas pequenas diferenças aqui e ali, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que é no lobo frontal, essa partezinha meio aqui, que ela que é responsável um pouco pela imaginação, né? Que quando tem uma falha aqui, tem muita gente que fala que esquece de sonhar e tudo mais, né? Enfim, ele é a parte motora e pensamento mais elaborado, né? As loucuras que a gente tem no dia a dia. Já o parietal, aqui do lado, eu decorei de uma forma, só que eu não sei se vai ficar mais confuso para vocês ou não. Porque quando eu estava escrevendo parietal, por algum motivo meu cérebro falava para escrever parental, de pais, paterno, né? Porque são pais que têm a percepção sensorial e integração de informação. Por exemplo, a minha mãe, se não fosse por ela, eu já teria feito muita loucura na minha vida. Então, ela que é o órgão responsável pelo meu sensor de percepção e minha pegada de informação, sabe? Eu passo para ela faz a organizaçãozinha, digamos assim. Mas o parietal também, ele tem a cognição espacial, o espaço à sua volta. É por isso que, geralmente, é aqui que a gente vai ver mais para frente, que ocorre alguns tipos de etapa. É no frontal e no parietal que tem essas etapas que a gente vai ver. Mas vamos focar nos básicos, né? O occipital vem de visão. É a única função dele, visão, né? Tanto que a professora Renar falou que quando a gente bate aqui, a gente tem aquelas tonturas, queda, perda de visão, porque ele fica bem aqui atrás da cabeça. O temporal, ele é responsável pela audição e pela memória. Geralmente memória auditiva, sabe essas memórias que a gente vê e pensa, nossa, eu já vi isso, né? Como que fala? Tem até uma palavra quando a gente ouve algo da nossa, uma coisa que parece com um desenho da nossa infância, aí a gente pensa, nossa, isso era da nossa infância, sabe? Uma memória afetiva. Déjà vu. Déjà vu. Não, não é déjà vu, é uma outra palavra. Esqueci, mas é isso. Oi, Isa. Oi? Assim, não vai ajudar muito, mas eu pensei, memória, tempo. Né? Tempo que passou, memória. Temporal, pelo menos a memória. E agora o resto. Só que lembra que ele também é responsável pela audição, além da memória. Por isso que às vezes é meio ruinzinho decorar pelo nome, né? Mas sim, é uma forma de decorar e muito boa forma. O lobo temporal, então, está ligado também à memória, é isso? Sim. Não, o que você repetiu, falou aí agora? A memória, por exemplo. A memória afetiva, a auditiva. Não somente a afetiva, né? Mas tem o lobo temporal, ele é responsável tanto pela audição, quanto também memória auditiva e memória no geral, que nem a Genair disse. Então, vamos supor, você escuta... Alguém aqui já conhece o Mario, né? O joguinho da Nintendo? Sim, sim. Não tem aquela musiquinha... Sim. Aí tem uma coisa que toca semelhante a ela. Vocês vão lembrar do Mario. É essa parte do lobo temporal. Ou você vê um encanamento verde e você vê uma pessoa de chapeuzinho vermelho. Vocês pensam no Mario, sabe? Entendi. É nessa parte. Tá. E aí a gente tem o mais complicado de se explicar, que é o lobo insular, né? Ele faz parte do sistema límbico. Ele está muito interligado em funções homeostáticas de regulação do corpo, como também a própria Genair falou no metabolismo, né? Que a emoção e a empatia têm a ver com o metabolismo. Então, o lobo insular ele tem muito a ver com essa empatia, né? Tanto que a Genair até deu os exemplos dos psicopatas e tudo mais, sabe? Geralmente é essa falha neste lobo aqui, ó.
ele é bem interno, então ele fica entre o lobo frontal, parietal e o temporal, ele fica meio interninho, né? Aí fala, o gyrus está relacionado à personalidade, como principal foco a empatia, né? Aí temos o sistema límbico, que é a região caracterizada e formada por emoções e memória também. É formada pelo giro do cíngulo, pois é um círculo que fica ao redor do corpo caloso, junto ao giro parietal. Eu acho que esses giros ela não vai pedir. Eu coloquei aqui somente as partes mais focadas, como, por exemplo, o sistema límbico, região caracterizada por emoções e memórias, né? Lobo da ínsula, personalidade e como principal foco a empatia. E o uncus, ele é uma estruturinha que tem aqui, ó. Calma aí. Esse aqui é a ínsula e esse aqui é o límbico. O uncus, ele fica bem aqui, ó. Tá vendo esses... Aqui, se eu colocar o negócio, vai ficar... Tá vendo esse ganchinho aqui? Uhum. Esse aqui é o uncus, tá dentro do sistema límbico que tem relação com a ínsula. Aqui deu para entender, é que esse é um pouco mais complicado. Como eu disse, vocês podem falar, mas tem outro que também tem relação com a personalidade e outro com a memória. Mas são funções parecidas que se caracterizam de várias formas, sabe? Um, por exemplo, tem uma diferença do outro. No temporal, por exemplo, ele é responsável pela audição também. O límbico, emoções e memória. A ínsula, personalidade e foco na empatia. Deu para entender? Uhum. Oi, Isa. Oi. O lobo da ínsula, ele está contido no sistema límbico? Ou não? Sim, basicamente são sistemas separados, eles estão quase que próximos, entende? Só que não é um complementa o outro, não é a mesma coisa dentro um do outro, sabe? Entendi. São dois sistemas que se complementam de certa forma, mas não são juntos, tipo, que nem a gente pensa, se fosse só, por exemplo, o lobo frontal e o Broca tá aqui, né? Não é isso, eles não estão dentro, eles estão juntos e próximos, sabe? Ó, esse aqui é a ínsula, esse aqui é o límbico. A ínsula, ela estaria meio que interninha por aqui, ó, tá vendo? Na verdade, ela estaria por aqui, ó. Interna, mas ela não tá aqui junto com o límbico. Aqui deu para entender, né? Todos os lobos. No geral, a gente tem 5. Parietal, temporal, frontal, o occipital e o límbico. Que ela passou. Deu para entender? O Pedro levantou a mão. Oi, Pedro. Eu acho que é para ver o WhatsApp, não sei. Não sei. Deixa eu ver. Ele não mandou nada. Ah, tá. Bom, aqui a gente vai entrar na área de Broca e área de Wernicke, né? Em resuminho rápido, só para falar onde fica cada uma, a de Broca ficaria aqui, ó, mais ou menos, tá vendo? No lobo frontal. E a de Wernicke pegaria, ó, esse giro aqui. Seria um pouco da parte temporal junto com a parietal. Uma partezinha assim, uma bolinha assim. Eu acho que eu coloquei o desenho mais à frente. Não, eu esqueci de colocar. Desculpa, gente. Depois eu tento achar um outro desenho. Mas, enfim. Área de boca é onde ocorre a fase motora que a gente viu no vídeo, né? Ela é a área motora da linguagem e tudo mais. Ela é responsável pela fala escrita, em resumo, né? E é nela onde ocorre a afasia motora. Tem que saber diferenciar do Wernicke, que ocorre a afasia sensorial. Na de Broca é a motora, que é a alteração da linguagem caracterizada por dificuldades na produção da fala, né? Que nem a gente viu no vídeo. O cara ele não conseguia entender a linguagem, não conseguia produzir direito, né? E aí eu tinha colocado nesse mini resuminho a diferença mais focada e mais resumida. Por exemplo, aqui neste resumo de 3 páginas está escrito: área de Broca, a função principal, produção da linguagem, responsável por produzir a fala e a escrita. A lesão, que é a afasia motora, ela causa fala difícil, mas ela compreende. Já na de Wernicke, ela fala sem sentido e sem compreensão, que a gente vai ver. Mas, enfim, a área de Wernicke é a compreensão e elaboração do que falamos e respondemos.
Alguém aqui já assistiu o Dr. House? Não sei se levantar a mão. Então, não tem aquele episódio em que um cara, ele acaba tendo um desmaio, um cara que ele estava tendo uma festa em comemoração a ele, e aí ele acorda, só que ele não acorda bem, né? Ele começa a falar um monte de coisas sem sentido. Então, tipo assim, ele chega no hospital e fala, queijo, batata, sapato, sabe? Não sei se vocês lembram desse episódio. Tipo, o cara, nesse episódio, ele está compreendendo. Ele está compreendendo o que as outras pessoas falam. Só que ele fala, ele não percebe que o que ele está falando as pessoas não estão entendendo. Então ele fica surtando, ele tipo, batata, cachorro, lata. Ele fica indignado que as pessoas não compreendam, sabe? Só que as pessoas não entendem. Então, tipo assim, essa daqui é um exemplo de Wernicke, não sei se dá para compreender. Ele fala, entre aspas, correto, mas sem sentido, sabe? Então, é responsável por a área de Wernicke é responsável pela linguagem falada e escrita também. E é responsável por compreender a linguagem falada. Quando há lesão, a pessoa fala com fluência, mas sem sentidos e com dificuldade de entender o que ouve ou o que lê, né? E aqui, produzir fala escrita, fala falada e escrita. A diferença tá que é a produção da linguagem e o outro é a compreensão. A que você produz, a que você tenta compreender. Deu para entender? Sim. E aqui a gente vai entrar nas áreas cerebrais. A gente tem dois tipos, só que esses 3 slides, na verdade, eles são para a gente entender o que seria as áreas cerebrais, né? Que é um pouco confuso, mas dá para compreender, eu acho, até certo ponto. A gente tem a área primária, que a gente recebe todas as informações e aqui a gente vai processar. A gente ainda não compreendeu o que é um objeto ou o que fazer com aquele objeto, a gente só conseguiu identificar e associar. Por exemplo, eu pego este grifo-texto. Na área primária, eu sei que ele é retangular e ele é rosa. Tá, mas não sei nada mais além disso, na área primária. Na área secundária, eles interpretam e programam com outras informações. Então, eu tenho a memória que esse grifa-texto, ele é rosa, esse aqui, ele é meio vermelhinho, né? Ele é rosa, ele é um grifa-texto, a cor e tudo mais. Ou seja, ele busca as informações e o repertório que a gente já tem para a gente identificar este objeto. A terciária é o que vamos fazer com esse objeto. Então, é o raciocínio a respeito, né? Eles também buscam memória, emoção. Então, tipo assim, essa é a terciária, eu peguei o objeto. Mas aí, na terciária pode ter a emoção do tipo, nossa, mas esse aqui tá quebrado, né? Ele tá feio. Eu acho que eu não vou usar ele porque ele não funciona tão bem. Então, a primária, eu vejo que isso aqui é um retângulo rosa. Secundária, eu identifico isso daqui como um grifa-texto. A terciária, eu vejo e avalio e vou me movimentar sobre o que eu vou fazer com esse grifa-texto. Deu para entender? Oi, Isa, só que eu acho que a primária é a área de projeção, não é? Área de projeção que a gente observa esse objeto. Tipo, a secundária e a terciária de associação, é isso? Uhum. Beleza. Aí tem até aqui, ó. Etapa de sensação, que a professora falou, interpretação e elaboração. Só que nessas áreas, como a gente viu no vídeo, na secundária somente, ocorre o que a gente chama de gnosia e agnosia. Quando tem esse A aqui, significa falta de algo, retirada de algo, sabe? Então, por isso que tem esse A. Sempre que tem esse A, pense pelo lado oposto do que seria o que está escrito na gnosia. Se a gnosia é a capacidade de reconhecer os estímulos e as informações, ou seja, identificar o objeto e compreender a assimilação dele, a agnosia é a falta disso. Então, na área secundária, é uma área muito importante porque a gente reconhece rosto. E quando uma pessoa tem uma agnosia, ela não identifica rosto. E aí vocês se perguntam, mas como? E é muito complicado isso. Eu, quando peguei isso, eu lembrei que eu vi um vídeo, muito tempo atrás, no YouTube,
de uma menina falando que ela não podia ter interação social direito porque ela não conseguia identificar o rosto. Então, tipo assim, a mãe dela, o pai dela, pessoas diferentes dela, ela não conseguia identificar. Para ela era tudo igual, sabe? E ela nem ela mesma sabia explicar direito, ela só não conseguia identificar. Então é isso, a agnosia é você não conseguir identificar. Enquanto a agnosia é a capacidade de você identificar. Aqui deu para entender? Sim. Ah, eu não sei se eu falei, acho que falei, mas a agnosia e a agnosia só ocorre na área secundária, porque é a área responsável por isso. Peraí, gente, já venho rapidinho. Suzy Maria? Oi, Amore. Tudo bem? Eu tô. Por que você sentou longe de mim hoje? Por que o quê? Ah, meu fone tá ruim. Por que você sentou longe de mim hoje? Porque vocês estavam apresentando, eu não quis atrapalhar e depois ia ter trabalho. Não teve trabalho, né? Ah, porque era minha, não queria ficar lá na frente. Então tá. Eu puxei a Suzy pro lado do fundão, roubei ela de todo mundo. Vai ver. Mais ou menos. Daqui a pouco vou eu. Daqui a pouco vou eu. Vem, pode vir todo mundo pro fundão. Daqui a pouco eu vou até trazer. É verdade. Cadê o Matheus? Tava todo mundo falando que ia levar o air fryer, batata frita lá no fundão. Ninguém levou nada no fundão. Vou levar a batata frita e espero que alguém leve air fryer, viu? Só te enganaram, só Isa. Mas tudo bem. Não vou explanar ninguém. Mas enfim. Então tá. Enfim. Vocês conseguiram compreender até aqui? Na parte da agnosia e gnosia? Sim. E aqui, agora, a gente vai ver a diferença entre as áreas. Porque as duas principais áreas podem ser unimodal e somente uma é supermodal. Unimodal é que se interliga com só um, é a monogamia, né? E o supermodal é que vai com todo mundo, se pudesse, para explicar melhor. A área unimodal sempre faz conexão com áreas primárias da mesma função. Então, unimodal é a primária e a secundária. É uma região que processa informações de uma única modalidade, né? Que é a primária e secundária. Só que a terciária tem uma coisinha muito interessante. Ela pode fazer ligação com várias áreas secundárias e com próprias terciárias. Só que nunca com áreas primárias. As áreas primárias é só com secundária. Elas não se interligam entre si, né? E aí, eu não lembro quem que fez essa pergunta para mim hoje. Perguntaram se a secundária seria considerada uma área supermodal, né? Porque já que várias outras terciárias podem, né, se interligar com ela, se pode ou não ser considerada. E aí, eu lembro que eu tinha feito essa pergunta para a professora, ela me explicou que não, que somente a área terciária tem essa capacidade. As secundárias, ela só tá ali com as terciárias se interligando. Só que não significa que uma secundária vá se interligar com mais de uma primária. Então, a secundária, ela é unimodal, junto com a primária. O que acontece é que ela se interliga com várias áreas terciárias, por conta das próprias terciárias, que são supermodais. Deu para entender? Sim. E aqui, a gente vai entrar na etapa das áreas, né? Que é a etapa de sensação, interpretação e elaboração. Na de sensação, que é na área primária, a gente torna consciente das características sensoriais de um objeto, como sua forma, tamanho e cor. Aí deu um exemplinho aqui. Por exemplo, você vê um objeto vermelho, redondo, com uma textura lisa em cima da mesa. Você não sabe o que é. A área primária processa as cores, que é vermelho, a forma redondo e o tamanho, que pode ser médio. Só que ainda não se sabe que objeto é, apenas que ele é vermelho, redondo e liso. Só isso. Pode ser uma bolinha, pode ser várias coisas, mas até aqui a gente não sabe. A etapa de interpretação, gnosia, que as características são comparadas com objetos que a gente já pegou, com coisas que a gente já viu,
a nossa memória, que é a capacidade de reconhecer. Então, você reconhece que o objeto vermelho redondo é uma maçã. Isso acontece porque o seu cérebro, ele acessa experiências anteriores, que são os repertórios, com maçãs, e reconhece o objeto com base nas suas características sensoriais. Então, você vê, pô, uma maçã, né? E na etapa de elaboração, em resumo, você pensa o que você vai fazer com essa maçã, né? Elas fazem a elaboração das estratégias comportamentais, com resolução ou não dos problemas, né? A manipulação das emoções e tudo mais. Aí, seguindo o exemplo, você decide pegar a maçã para comer ela, porque tá com fome, enfim, qualquer coisa, mas aqui no exemplo tá com fome. Aqui o córtex pré-frontal, que é a área terciária, entra em ação. Então, ele elabora a estratégia comportamental, onde também deve haver o envolvimento, onde pode haver o envolvimento das emoções. Aí você pensa, poxa, que maçã bonita, me lembra a minha infância. Ai, não vou comer agora porque eu não quero comer, porque eu não quero engordar. Ou, nossa, vou comer, me lembrou da torta de maçã da minha mãe. É na área terciária, que pega todos esses acúmulos de fatores para entrar em ação. Então, na primária, você só vê o objeto, não identifica o que é, objeto ou pessoa, mas não identifica quem é. Etapa de interpretação, você identifica a pessoa ou objeto, porque você já viu essa pessoa outras vezes e já viu esse objeto várias outras vezes. Elaboração, você vê o que vai fazer com essa pessoa ou com esse objeto e como você se sente em relação a isso. Pegaram? Sim. E aqui, como eu falei, há 2 tipos de área que a professora passou, né? Que são das sensibilidades e da motricidade, né? Que é dos movimentos. Ela falou que se vocês não lembrarem de falar motricidade, não precisa. Só tem que entender que uma é a área de sensibilidade e a outra é do movimento. Se colocar movimento, motricidade na prova, ela falou que tanto faz que ela não tira ponto. E se ela tirar ponto, vocês podem vir falar comigo, porque eu tenho tudo que ela fala anotado. Então, eu vou cobrar ela. Mas, enfim. Nas áreas de sensibilidades, são diferentes níveis de processamento da informação sensorial no cérebro. Elas indicam como o cérebro organiza e interpreta os estímulos que recebemos do ambiente por meio dos sentidos. Que é visão, audição, tato, olfato e tudo mais, né? Tanto que ela tinha falado que... Calma aí, que eu até anotei, só que eu esqueci. Eu nem, na verdade, esqueci porque nem pensei que fosse importante. Que tem um estímulo que ele pode passar dos outros. Se alguém lembrar, que agora para achar vai ser complicado. Eu acho que era o olfato, se eu não estiver enganada. É, o cheiro. O estímulo do olfato, ele pode passar por áreas, porque pode ter a ver tanto com memória, quanto com o que a gente sente, né? Só que eu acredito que isso ela não vai passar, eu só comentei como uma curiosidade mesmo, mas é indiferente, acredito eu. Aí são 3 tipos, que é a sensação que a gente sente é a área primária. A segunda é a identificação, a gente interpreta o que essa sensação significa. E a terceira é o raciocínio lógico. Então, a gente pensa a respeito dessa situação e vê o que vai acontecer sobre os nossos pensamentos, que a gente pensa, e o que sentimos, a emoção que a gente sente, né? Sensação. Sentimos medo, só que a gente não sabe. Só o nosso corpo começa a tremer. Identificamos na segunda, que é o medo. Na terceira, raciocínio lógico. O que eu vou fazer diante desse medo, né? Aí também tem aquela situação que causa esse medo. Identificamos o medo, sentimos esse medo, só que não sabemos o que é. Identificamos que é medo e vemos que é um medo, sei lá, de bexiga. E raciocinar o que vamos fazer a respeito de uma bexiga perto de mim, considerando que eu tenho medo de bexiga. É isso, em resumo. Já da motricidade, são regiões do cérebro responsáveis por planejar, coordenar e executar os movimentos do corpo. Um é a sensibilidade do nosso corpo, geralmente interligada também às emoções, e a outra é interligada aos nossos movimentos, que também pode ser um pouco das emoções, ao depender do que a gente vai sentir no exemplo. Só que um é sensibilidade e o outro é movimento. E aí, atua em etapas sucessivas para transformar um pensamento ou intenção de movimento em uma ação concreta. Primeiro, pensamento, desejo, que é o raciocínio lógico, é uma área terciária.
A professora que colocou nessa ordem, do primeiro do primeiro, que é o terceiro do primeiro sendo o terceiro. Planejamento do movimento é uma área secundária e execução, né, que é uma área primária. Aqui é o inverso, e ela falou que era o inverso. Enquanto a gente segue uma linha reta, o outro a gente inverte, que tem a ver com os lados cerebrais, né? O esquerdo é o direito e o direito é o esquerdo. Mas, em resumo, para não complicar muito, uma explicação complexa, porque nem ela passou uma explicação complexa, você só tem que entender que na sensibilidade é tudo corretinho, motricidade é o inverso, sabe? Primeiro, terceiro, meio, segundo, que vai ficar o segundo, último, primeiro. Então, no primeiro é o pensamento e desejo, é uma área terciária, a gente vê algo e deseja esse algo, planeja o movimento até esse algo e a execução final. Então, vamos supor, eu quero esse grifar texto. Esse grifar texto tá lá do outro lado, né? Eu penso, nossa, eu quero aquele grifar texto. Vou planejar, o que eu vou fazer? Eu vou ter que levantar meu braço e esticar para pegar. Eu levanto, estico e pego. É isso. Só isso. Deu para entender? Deu. E aqui são os vídeos. Foi basicamente isso que ela passou. Só que de uma forma resumida. Alguém tem alguma dúvida? Não, eu acho que é mais complicado a gente guardar o que cada globo vai fazer, né? Mas, assim, agora é dar uma olhada na matéria de novo, né? Tentar relacionar alguma coisa. Ó, para explicar melhor essa última parte, eu anotei aqui, né? Ó, o que está relacionado com o movimento é o pré-central, né? Então, todo movimento que fazemos no nosso corpo. Exemplo, pegar o estojo, andar, escrever. E ele parte deste ponto do pré-central. Se ela está mostrando o giro pré-frontal do hemisfério esquerdo, ele movimenta o direito. E a metade do hemisfério direito movimenta o lado esquerdo. É invertido as funções. E aqui se aplica o mesmo conceito, em resumo. Se um é seguindo uma linha de 1, 2, 3, o outro é seguindo a linha de 3, 2, 1. O que fica é o meio. O meio vai ser sempre 2. Deu para entender? Sempre vai ser a secundária. Não, calma aí. Esses aqui, ó, a gente vai seguir a mesma, né? O que acontece é que aqui é a área primária, só que aqui é a área terciária, né? O que fica no meio é sempre a secundária. Sim. Só que o conceito é o mesmo. Enquanto aqui a gente identifica a sensação, no outro a gente identifica o pensamento e o desejo. A gente vê algo, identifica, quero isso. Nos dois, a gente tem a identificação do que é. Só que na sensibilidade, identificamos o que é o objeto que a gente não reconhece ainda. A gente tem a sensação dele no começo. Aqui, por ser motricidade, a gente ainda está planejando o movimento. São coisas quase semelhantes. Um identifica e o outro planeja. Por quê? Porque um é a sensibilidade, a gente ainda não entendeu o que é aquilo. E o outro é motricidade, quando a gente já tem tudo já pré-formado e vamos entender o movimento e o nosso desejo de querer aquilo, né? Raciocínio lógico, pensamento e memória. Na sensibilidade, o que esse objeto está me fazendo? Se eu vou chorar com ele, vou sentir aliviada, o que eu vou fazer com ele, né? Na motricidade, se o objeto ainda está longe de mim, eu vou executar o meu plano de pegar ele. Mas vamos supor que ele já esteja na minha mão. A execução é, eu vou abrir a caneta e vou, sei lá, grifar alguma coisa, grifar minha mão. Eu estou executando o movimento. Oi? A matéria é, em resumo, só isso. Porque o problema dessa matéria é que ela fala muito e volta nas explicações anteriores. Por isso que esse meu resumo, ele deu 13 páginas. O meu resumo deu 13 páginas não porque a matéria é longa, né? É porque ela vai e volta e coloca muita explicação em cima disso. Por exemplo, a explicação a respeito
do globo da ínsula, né? Sobre psicopatas terem falta de empatia, por exemplo, né? Mas, no geral, eu peguei tudo mais importante e aglomerei nesse slide somente isso, sabe? Só isso que deu nesse aglomerado geral. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, se eu consegui responder. Eu acho que está perfeito. Isa, Oi? é o começo dessa matéria. A gente, por enquanto, né, algumas pessoas ainda vão ter dificuldade. Eu, né, porque são muitos nomes técnicos para um cérebro só, entendeu? São muita coisa. Então, assim, até a gente começar a identificar, começar a caminhar em relação à técnica dos nomes e conseguir encaixá-las, eu acho que isso vai levar ainda mais um tempinho. Por isso que são 5 anos pela frente. Então, assim... Não fala isso, pelo amor de Deus. 3, né, na verdade. Mas, sei lá, tô perdida já. Mas é isso, gente. O que conseguiu gravar, gravou. O que não gravou, vai chutando e seja o que Deus quiser. Em todo caso. Exato. E isso é uma matéria que tem que ser estudada todos os dias. Tá, gente? E muito. Mas em todo caso, eu deixei os vídeos que a gente colocou na primeira, antes de todo mundo entrar, já lá no grupo. O slide também tá lá no grupo e essa gravação eu acho que o Pedro, não sei se ele vai postar hoje ou não, mas acho que posto, né? Não sei. Hoje, a prova é amanhã, pelo amor de Deus. De preferência. Mas no geral é isso. Olha, eu vou dizer por mim, tá? Eu recomendaria, porque eu não sei até que ponto ela vai pedir. O resumo grandão, ele tá bem complexo, só que tá muito confuso com as coisas que ela pediu. Eu imprimi ele. Eu recomendaria vocês verem os slides e o resumo pequenininho, porque, quer dizer, eu recomendo não, é da minha pessoa, o que eu acho, né? Tudo tirado das vozes da minha cabeça. Eu acho que é esse. Mas, porque não tem muito o que eu adicionar mais. Não, Isa, tá ótimo. Nossa, foi ótimo. Te agradeço muito, muito obrigada.